essa aqui. Uma mulher dirigiu por quase 20 quilômetros com o corpo de um homem preso debaixo do carro dela. Segundo os bombeiros lá de Lusiânia, a motorista telefonou para a corporação dizendo que havia passado por um corpo na BR-040, mas como chovia muito, chovia bastante, ela ficou com medo de parar o veículo. Gente, parece coisa de filme e de filme de terror. E de filme de terror. Esse macaco aqui foi usado para levantar o carro e tirar esse corpo aí de baixo, ó. E tirar esse corpo aí de baixo. Coloca o Tatu aqui comigo. Coloca aqui comigo que ele tá ao vivo, inclusive, pra gente entender melhor essa história. Tatu, essa mulher parece estar numa garagem ali. Essa mulher só parou o carro quando chegou em casa? É isso mesmo, meu irmão? Muito bom dia. Oi, Fred. Bom dia para você, parceira. A todos acompanhando essa grande audiência do Balanço, tanto aí no Quadrado, bem como aqui no estado de Goiás, onde nós estamos, num dos maiores municípios do estado, Lusiânia, porque foi aqui, Fred, num trecho da rodovia BR-040, que é administrada por uma concessionária, que essa mulher tinha saído de uma fazenda, sentido Cristalina, Lusiânia, Parque Estrela d'Alba. Ela deparou com essa situação, Fred, mas como estava a rodovia escura, pouca visibilidade, você sabe que nessa época está chovendo muito, ela acabou seguindo. Mas essa mulher, Fred, ali mesmo, ela teria ligado para o Corpo de Bombeiros, para as forças de segurança. E o detalhe, antes mesmo dela chegar até a casa dela e deparar, por incrível que pareça, com esse corpo de um homem embaixo do veículo, a concessionária, a Via 040, já sabia, já tinha um chamado. Inclusive, os funcionários dessa concessionária foram até esse trecho da rodovia e ali, Fred, não encontraram o corpo, mas encontraram um par de botinas e dinheiro, quase R$300. Só que ela seguiu, Fred, 20 km até a casa dela. A filha, Fred, ao descer do veículo, deparou com o corpo desse homem. Os bombeiros foram acionados, foram até o local, né, fizeram todo um trabalho e encontraram. Inclusive, última notícia, a informação de momento, Fred, esse corpo já foi identificado no ML, trata-se de Douglas, 31 anos, e a Polícia Civil segue investigando. Agora, Fred, para nós termos mais informações, detalhes dessa história, nós viemos até a sede do Corpo de Bombeiros de Lusiânia, onde, desde já, agradeço a gentileza do comandante aqui da unidade, o Major Eberson Landa, que desde cedo, mandei mensagem para ele via WhatsApp, ele falou: gentilmente, pode vir aqui que eu falo com vocês. Major, primeiramente, bom dia, bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Que história é essa? Como é que vocês aqui dos Bombeiros de Lusiânia receberam esse chamado? Primeiramente, bom dia, Fred, a todos aqueles que nos assistem também. Então, por volta de 11h14 foi o momento que nós atendemos o primeiro chamado. Foi quando ela sentiu ali, né, que havia atropelado alguma coisa, não sabia exatamente ao certo o que era, mas que poderia ser um corpo. Então, nós, inclusive, falamos sobre a questão da concessionária, que nós iríamos também acionar, mas nesse mesmo momento, a concessionária já estava chegando no local. Inclusive, por telefone, nós escutamos o barulho da sirene chegando no local, procurando esse corpo, possivelmente porque também havia sido chamado anteriormente a isso. Então, ela percebeu que a concessionária já havia chegado, ela se sentiu um pouco mais segura em poder seguir viagem. Então, foi o que ela fez, ela seguiu viagem. Aí, só chegando na casa dela, é que ela percebeu que tinha esse corpo lá e nos acionou pela segunda vez. Era por volta de meia-noite, foi quando nós fomos retirar esse corpo. Agora, quando vocês chegaram, Major, lá na casa dessa mulher, que situação, como é que ela estava? Estava nervosa? Porque a filha dela que, ao descer do veículo, deparou com esse corpo, né? Exatamente, ela estava nervosa, a filha também estava bastante nervosa. Inclusive, a primeira vez que a filha tentou falar com a gente, ela estava tão nervosa que teve que passar para a mãe. E nós percebemos ali que era o mesmo caso, que quando elas chegaram em casa, elas também estavam nervosas, tanto que não quiseram descer pelo lado onde possivelmente estava o corpo ali engarranchado, né? Então, elas desceram pelo lado oposto, lado do motorista, e não do passageiro, onde estava mostrando as pernas ali, uma das pernas, né, daquela vítima. O detalhe é o seguinte:
eles imaginaram, quando ligaram para a gente, que seria só parte do corpo. Olha, a parte do corpo está aqui no carro, ficou presa aqui a perna dele. Quando nós chegamos, nos deparamos com o corpo inteiro. Agora, Major, tem um detalhe interessante que é importante até nós ressaltarmos. Uns falam 20 quilômetros que ela teria arrastado esse corpo. Outros falam 40 quilômetros. Inclusive nos noticiários, porque essa história é o assunto do dia e está tomando conta dos jornais, páginas de web, né, do noticiário no geral. Afinal, dá para saber, porque a gente sabe que a polícia diz uma coisa, foi 20 km ou 40, porque 40 quilômetros são muitos km, né? Então, eu peguei essa informação com a nossa guarnição, que acompanhou, né, todo o caso. Foi no quilômetro 40, aproximadamente, na via 040, mas foi lá, como essa distância até no parque lá dá mais ou menos uns 20 quilômetros, eles passaram para a gente 20 quilômetros. Por isso, até para nós trazermos informação bem clara, eu gosto muito de geografia, de coisa correta, então km 40 e ela percorreu esses 20 km até aproximadamente a casa dela, né? Exatamente. E o detalhe, que é até curioso, é que quando nós chegamos no local, percebemos que o corpo, ele estava, de certa forma, até intacto, assim, estava com poucas lesões, né, em função dessa distância toda. Isso, claro, em função da chuva, do óleo na pista. Então nós percebemos que realmente o corpo ainda estava bastante conservado, né, digamos assim. Major, eu vou pedir o meu parceiro Fred lá do estúdio, esse bate-bola que a gente tem sempre, eu na rua e lá no estúdio. Meu parceiro Fred, alguma pergunta a fazer aqui, gentilmente, para o Major Ebson, do Corpo de Bombeiros de Lusiânia? Major, agradecer primeiro aí a paciência de vocês, que desde cedo a gente tá trocando ideia. Eu queria saber como é que ele ficou preso ali, ele chegou a engarranchar onde? Foi pela roupa? Ou ele já não... A imagem que eu vi sem camisa. Eu vi sem camisa e vi aí também a calça dele já no tornozelo. Ele ficou preso pela camisa ou foi o corpo mesmo ali no carro? Major, Fred no estúdio pergunta, é aquilo que você até havia falado para nós. Esse corpo desse homem que já foi identificado pela Polícia Civil, Douglas, 31 anos, como que ele ficou engarranchado no veículo? Foi o corpo ou foi alguma parte, né, de roupa, camiseta, camisa? Como é que foi que vocês depararam com essa situação, Major? Sim, curiosamente, ele tinha prendido o braço entre a roda e a balança, né, da roda. Então, assim, num local assim, onde realmente só caberia o braço, ele conseguiu prender ali o braço de alguma forma, talvez por causa do movimento. E uma coisa curiosa também, né? O carro, a gente verificou lá, não tinha um sinal de amassada, algo assim que realmente mostrasse que ela chegou a atropelar, por exemplo, né? Mas realmente o carro ainda estava intacto, pelo que nós percebemos, andamos em volta dele ali. E a única coisa que nós fizemos foi então tirar a roda para poder retirar ele daquele local. Agora, Major, pelo que vocês atenderam, como a gente disse aqui, inclusive lá na 040 já havia um chamado da concessionária, que a gente sabe que ela é privatizada, tem a via 040 que administra, para que tinha ali um corpo, uma pessoa, um acidente, né? Sabe se ele estava vivo? É isso que a dúvida nossa. Essa pessoa estava viva, esse homem já identificado, Douglas, foi a princípio um acidente, não se sabe ainda como é que era a situação dele, porque a gente sabe que não estava em rigidez cadavérica, né? Sim, já havia sido acionada, tanto é que a via chegou praticamente junto com ela, né? No momento que ela já estava ali, então ela já tinha sido acionada antes. Mas o detalhe é que, num dos depoimentos, ela nos relatou, a filha também nos relatou a mesma coisa, que possivelmente já a cabeça estava bastante amassada. Quando elas chegaram próximo e perceberam que poderia ser o corpo, viu que a cabeça estava bastante... Foi até o termo que ela utilizou, né? Amassado. Né? Você acha que pode ter sido um acidente? Possivelmente. Na verdade, só a Polícia Técnica Científica vai poder confirmar isso, né? Tá aí. Fred, tem um detalhe, Fred, eu quero até agradecer o meu parceiro Rogério Silva, que eu tenho um carinho muito grande, que até esteve lá falando com o delegado Rafael Pareja, que é o delegado da 1ª DP, que está à frente dessas investigações. Agora tem um detalhe, né? O corpo foi lá recolhido nesta casa, levado para o ML, para saber o que de fato aconteceu, né, Major? Porque para saber identificar se foi acidente, se tem marcas de faca, se tem perfurações de tiro, essas coisas, né? Exatamente. Agora esse trabalho é com eles, né, com a Polícia Técnica Científica, eles vão averiguar exatamente, já confirmaram então a identidade, de quem era, a idade, agora vai confirmar realmente as reais causas e quando aconteceu, se foi um acidente ou se foi algo que aconteceu antes. Agora, Major, para vocês aqui de Lusiânia, é um caso atípico, uma situação como essa? Sim, até para mim que já estou há vários anos em outros lugares, já estive em Goiânia, Aparecida, em Rio Verde,
é um caso atípico, é um caso realmente diferente dos demais. Apesar de que o Corpo de Bombeiros pega muita coisa atípica, né? Mas esse eu ainda não tinha pego, não conhecia esse tipo de situação. Matuzinho? Aí, Fred, Major Ebert, meu parceiro, mais alguma pergunta a fazer? Fica à vontade aqui que eu transito para ele na hora. Cara, eu tô achando isso tudo muito estranho, né? Tipo, o carro não tinha sinal de batida. Pra mim parece que esse corpo tava deitado lá no chão. Muito bem lembrado. Será que assassinaram esse cara, deixaram o corpo dele lá no chão? O que ele tava fazendo no meio da 040? É tudo um mistério. O que eu queria saber dele agora é o seguinte: algum familiar já apareceu, já reclamou o corpo? O Fred pergunta no estúdio, Major, com relação a esse corpo. Algum familiar já chegou aqui procurando vocês? Porque a gente sabe que tem muitos casos de desaparecimentos na região do entorno, principalmente no DF. Alguém já chegou reclamando? Eu estou em falta do meu filho está desaparecido? Não, nesse caso não. A princípio, nós percebemos que há uma informação da Polícia Técnico-Científica. Na verdade, a Polícia Civil já verificou que o irmão dele foi identificar o corpo no IML. E parece que já identificou. Agora, Fred, e a todos que assistem o Balanço Geral, com o Major aqui, contando aqui, aproveitando, fazer uma última pergunta. A gente sabe, Fred, você conhece muito bem a região do entorno, a 040 que liga aqui Lusiânia até Cristalina, Paracatu, São Paulo, Belo Horizonte, é uma via importante e a gente sabe que é uma via que tem várias retenções, retornos. Ali ela começa duplicada, às vezes ela vai para a pista simples e, inclusive, ali há um trânsito muito grande de andarilhos. E a gente sabe que as margens dessa rodovia tem bairros que funcionam como setor de chacras. Então, ali também todo cuidado é necessário, tanto para o motorista, bem como também para o pedestre que vai atravessar de um lado para o outro, né? Ali, realmente, como todas as vias rápidas, tem um perigo muito grande de atropelamento. Então, tanto o motorista quanto quem vai tentar fazer essa ultrapassagem de um lado para o outro, precisa ter cuidado redobrado. Por exemplo, o motorista, em tempo de chuva e à noite, o cuidado tem que ser mais intensa ainda, porque você diminui a visibilidade com a escuridão. Tem trecho que não está totalmente iluminado. E ainda tem a questão da chuva, então diminuir a velocidade, ficar atento, não ir para o lado errado da pista quando você diminui a velocidade. E também tem a velocidade mínima que você pode andar. Então, assim, ter bastante cuidado com quem também está tentando atravessar. E quem for atravessar, é claro, tem que observar os lugares que tem mais segurança para atravessar e os momentos adequados também. Aí, Fred, o Major Eberson Landa, que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Lusiânia, trazendo detalhes desta história, um caso bem atípico e diferente aqui na nossa região do entorno e gentilmente falando conosco. Lembrando que daqui a pouco, Fred, a gente tem uma matéria exclusivaça aqui da Record. Nós conversamos com o delegado, agradeci meu amigo Rogério Silva mais uma vez, conversamos com o Major do Corpo de Bombeiros e fomos lá nesse KM para entender essa história. Mais alguma pergunta a fazer do estúdio, Fred? Cara, é porque eu fico viajando aqui, sabe? Eu vi várias imagens desse negócio hoje, várias fotos desse corpo hoje. Não dá pra vocês verem aí, mas do lado desse macaco ali, do lado esquerdo é o corpo. Esse negócio mais claro que vocês veem embaixo do carro é o corpo também. Pergunta pro Major se esse corpo poderia estar deitado na via quando essa senhora atropelou. Major, a gente sabe que surgem muitas hipóteses, né? O que poderia ter acontecido. E a gente acaba viajando nessa história, como o Fred falou no estúdio. É uma história diferente, porque é um mistério. Esse corpo, o Fred pergunta, ele poderia já estar deitado ali na rodovia, quando possivelmente essa mulher não viu, passou por cima dele e ele acaba sendo arrastado? Sim, o fato dele estar deitado ali já está caído, é uma das principais hipóteses trabalhadas pela Polícia Civil. É a principal, inclusive, linha de investigação da Polícia Civil. Tá aí, Fred, esclarecendo aí, então possivelmente o corpo já estava caído, né, ali no chão, ali, realmente deitado. Fred.